Todos nós queremos ser felizes, não é? Eu diria que se pudéssemos ir direto ao ponto, se pudéssemos encontrar o ponto de partida de que todo mundo quer, nós realmente só queremos ser felizes. Queremos aproveitar a vida, ser felizes. E as atitudes são muito importantes. E eu vou dizer uma coisa em que você pode não acreditar agora, mas nós esperamos que você fique um pouco mais convencido com o passar do tempo, neste fim de semana aqui. Eu acredito que realmente não são nossas circunstâncias que nos fazem tão infelizes. Agora, eu não estou dizendo que elas não são desagradáveis, não são difíceis, não são desafiadoras e certamente elas têm a capacidade de roubar nossa alegria se deixarmos, mas realmente não acredito que são nossas circunstâncias que nos fazem felizes. Eu acho que a nossa atitude em nossas circunstâncias... Alguém pode ir tão longe comigo esta noite? É a nossa atitude em nossas circunstâncias que realmente nos fazem infelizes. Você pode ter ouvido esta frase antes, mas Viktor Frankl, que foi vítima do Holocausto, disse assim: eles podem tirar tudo de mim aqui, dignidade humana, alimentos, todo o direito que um ser humano deve ter, mas uma coisa eles não podem tirar de mim aqui, é a minha decisão de ter uma boa atitude. Isto é tão verdadeiro que se você simplesmente tomar uma decisão de ter uma boa atitude, e uma boa atitude significa que você pode até mesmo pegar uma situação ruim e dizer, sabe, eu não gosto dessa situação, mas eu creio que eu vou conseguir uma coisa dela, vou aprender algo, eu vou crescer através dela, e isso também vai passar, vai acabar. E quantos de vocês sabem que depois de passar por tempos difíceis, você geralmente é uma pessoa muito mais profunda e mais rica por dentro, e que você descobriu que você realmente conhece a Deus mais profundamente durante esses tempos. E assim, pouco antes de entrar nas bem-aventuranças, que é o que vamos pregar neste fim de semana, sobre todas as coisas maravilhosas que Jesus disse, quando ele compartilhou o que chamamos de Sermão da Montanha, eu quero compartilhar uma pequena introdução com você para levá-lo aonde eu quero que você esteja. Primeiro de tudo, eu acho que todos nós dizemos, sem hesitação, que Jesus tinha poder quando ele estava aqui na terra. Que ele mostrou todo o poder, que ele andou em poder, houve curas e milagres. Na verdade, ele tinha tanto poder que há momentos em que podemos ler nos evangelhos que ele estava apenas andando por aqui e que esse tremendo poder emanava dele. E uma mulher apenas caminhou até ele e tocou nele com a sua fé e foi curada. E a Bíblia diz que Jesus sentiu virtude ou poder sair dele. Ele disse, quem me tocou? Assim, ele nem sequer tem que fazer propositalmente nada. Havia tanto poder que se alguém tivesse a fé para atraí-lo, poderia obtê-lo. Mas agora, algumas traduções dizem que virtude saiu dele. Outros dizem que poder saiu dele. E a palavra virtude é uma palavra muito interessante, porque essas atitudes que nós vamos falar este fim de semana são consideradas virtudes cristãs. São as virtudes da alma. Elas são as excelências morais da alma, que, na verdade, vão liberar o poder de Deus que está em nós, em nossa vida. Não somente Deus tem o poder, não somente Jesus caminhava em poder, não só o Espírito Santo é poderoso, mas Ele já dividiu o seu poder conosco. Você tem o poder de Deus residente em você como um crente em Cristo Jesus. Você não é impotente, você é poderoso. Eu disse que você não é impotente, você tem poder. Sabe, uma das coisas pelas quais Paulo orou foi para que as pessoas soubessem o poder que estava disponível para elas como crentes em Cristo. E eu quero ter a certeza de que você saiba que o poder de Deus é residente. Se você é um crente nascido de novo, o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Vamos lá. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, se ele habita em você, e ele habita se você é um crente, a Bíblia diz que ele vai despertar ou trazer à vida, não só o seu corpo mortal, mas tudo sobre a sua vida. Então precisamos ter um pensamento poderoso, não um pensamento patético, esse pensamento lamentável. E sabe, nós entramos muito nesta coisa de autopiedade. Eu tenho um problema, ai, pobre de mim. E temos de perceber que nós temos o poder de Deus do nosso lado.
Você sabe, nós citamos as Escrituras: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, que nos ama. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Mas sabe, você pode ficar tão acostumado a citar algo que você nem sabe se você acredita nisso ou não. Temos de parar por tempo suficiente para perguntar: será que eu realmente acredito que o poder de Deus está disponível para mim? Agora, só porque algo nos está disponível, ouça-me, só porque algo está disponível, isso não significa que Deus libera isso em sua vida para você. Este é o lugar onde muitos cristãos ficam confusos, porque ouvimos falar sobre o que é nosso em Cristo e todas as promessas de Deus que são nossas e todo o poder que é nosso também. E todas essas coisas que são nossas, elas parecem ainda não conseguir acessá-las em suas vidas. E eu só vou dizer-lhe tão claramente quanto eu sei, está tudo ligado à maturidade espiritual. Se estamos ou não dispostos a crescer em Deus e nos tornarmos semelhantes a Cristo em nosso caráter e nossa natureza. A palavra virtude é encontrada 7 vezes no Novo Testamento. E 3 vezes é traduzida da palavra grega dunamis, que é traduzida como poder. A mesma palavra que você encontra em Atos 1:8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão dunamis, ou poder, e vocês serão minhas testemunhas. Por isso, há 3 momentos em que a palavra dunamis não é traduzida como poder, mas como virtude. Por isso, aprendemos com isso que virtude e poder são, em essência, a mesma coisa. E depois há 4 vezes em que a palavra virtude é traduzida como excelência. Mas, na verdade, isso se refere à excelência da alma. Você sabe que é maravilhoso ter uma alma excelente? Ser excelente por dentro? Ter uma grande vida interior, ser excelente em seus pensamentos? Escrevi assim: se não há nenhuma virtude e excelência de caráter moral em nós, então nenhuma virtude ou poder fluirá de nós. Assim mesmo que eu tenha esse poder de Deus residente em minha alma, Deus então vai liberar todo esse poder para mim quando eu me mostrar ser responsável e capaz de lidar com esse poder. Você sabe que muito poder dado a um bebê vai ser usado por egocêntricas, egoístas razões. É como a Escritura diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. A Bíblia diz disciplina e autocontrole. Bem como as pessoas usam isso, elas usam o poder para ter o que elas querem. Devemos estar usando esse poder contra o inimigo para impedir ele e o reino das trevas de roubar os filhos de Deus. Mas sabe o que eles fazem? Pegam amor e eles se amam em vez de amar as outras pessoas, que é o que você deveria estar fazendo com esse amor. Eles pegam o autocontrole, que deve ser usado para controlar a si mesmo, e tentam controlar outras pessoas. Então, nós realmente precisamos entender o que todas essas coisas significam e começar a aplicá-las em nossa própria vida. Nosso caráter é a nossa forma habitual de comportamento, é o que se pode esperar de nós em cada tipo de situação. Então, quantas pessoas você conhece que são ótimas enquanto tudo corre do jeito que elas querem? Mas em seguida, quando não conseguem o que elas querem, quando algo dá errado, quer dizer, é como um médico e um monstro. Elas se tornam totalmente diferentes. Veja, uma pessoa que realmente tem desenvolvido o tipo de personalidade que Deus quer que ela tenha, poderá ser estável em todas as situações. Amém? Esse é apenas um exemplo do que eu estou falando. Elas não ficam subindo e descendo quando as circunstâncias variam, não estão felizes quando estão recebendo o que querem, infelizes quando não estão. Elas só... Caráter é algo que está em você, está profundamente enraizado em você e torna-se quem você é. Não é apenas algo que você liga e desliga, como Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Ele não pode dizer que ele vai fazer alguma coisa e depois não fazê-la. Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, então se assentou. Seus discípulos se aproximaram. Então ele começou a ensiná-los dizendo assim... Agora, na amplificada fica bastante longa as bem-aventuranças, portanto, tente não se cansar, mas tente ser atento ao quão incríveis estas palavras são. Bem-aventurado, feliz, para ser invejado e espiritualmente próspero, com a vida, a alegria, a satisfação no favor e a salvação de Deus, independente de suas condições externas. Uau! Então ele diz, não importa o que aconteça em sua vida, você pode ser feliz e tão abençoado,
que as pessoas invejarão você, invejarão sua vida. Não importa o que aconteça em sua vida. Agora essa bênção está ligada a uma excelência moral, ou uma virtude da alma, chamada de os pobres de espírito, o que significa o espírito humilde, aqueles que são totalmente dependentes de Deus, e os que não acham que são melhores que as outras pessoas. A Amplificada diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, que se consideram insignificantes, porque deles é o reino dos céus. Agora, eu particularmente não gosto desta tradução também. Há muitas traduções diferentes da Bíblia e todas são ótimas. Eu amo a Bíblia amplificada, mas eu não quero que ninguém pense que onde diz que se considera insignificante é pensar que isso significa você ter uma atitude ruim sobre si mesmo. Não é isso que significa. Eu pensei e orei muito sobre isso e estou convencida através do estudo que isso significa que eles olham para si mesmos como sendo melhores do que outras pessoas. Isso é onde ficamos em perigo, quando começamos a olhar para outras pessoas e pensar: eu sou mais esperto do que você, sei mais do que você, sou melhor do que você, eu sou mais importante do que você. E é aí que nós começamos a desdenhar as pessoas e começamos a causar uma série de problemas. Você pode imaginar se todos no mundo realmente honrassem todas as pessoas, não importando quem elas fossem, o quão maravilhoso esse mundo seria. E eu vou avançar rápido sobre isso, porque eu vou ensinar sobre isso neste fim de semana e eu não vou passar tudo o que significa bem-aventurado em cada verso, mas ele continua a dizer: bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Agora talvez você esteja falando em o quê? Vamos pular essa. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacientes, os longânimos, porque receberam a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão completamente satisfeitos. Número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que maravilhosa! Característica é ser misericordioso. Está pronto para dar a alguém misericórdia, não está pronto para, jogá-los fora de sua vida quando eles erram. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse é provavelmente um dos meus favoritos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, os mantenedores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Número 10. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E no caso de uma vez não ser o suficiente, 11. Bem-aventurados serão vocês quando as pessoas, por minha causa, injuriarem e perseguirem a vocês e insultarem. Verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande e forte é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então a última, que provavelmente não iria ser considerada uma bem-aventurança, mas eu estou colocando-a neste grupo, o restante disso, onde ela fala sobre ser luz do mundo e como precisamos fazer ações, as pessoas verão o Pai Celestial. Eu acho que isto basicamente está falando sobre ser altruísta e aprender a realmente amar outras pessoas. Então, neste fim de semana, se Deus quiser, com sua graça e misericórdia, nós vamos falar sobre as 9 destas atitudes felizes. E a primeira de que nós queremos falar esta noite é que os pobres de espírito são poderosos. Portanto, em outras palavras, se conseguimos ser totalmente dependentes de Deus, essa é uma posição de poder. E se nós pudermos ser humildes, isso envolve muitas coisas diferentes. Vamos falar sobre algumas das coisas que isso envolve, porque soa mais quando você realmente chega a elas. Isso envolve coisas como não ter que estar certo o tempo todo. Veja, agora vocês fizeram um pouco barulho. Veja, quando eu disse seja pobre de espírito, foi como se... Louvado seja o Senhor, sim, pobre de espírito. Ou significa coisas como não ter que ter a última palavra. Sabia que estar certo é altamente superestimado? Sabia disso? São incríveis as discussões em que entramos apenas para estar certos. Grande coisa, mas sabe o quê? A outra pessoa admitiu que você está certo, talvez só para calar a sua boca. Provavelmente não acha que você está certo.
Agora, não sei se você sabe o que é o dicionário Webster 1828 ou não, mas está no dicionário original Webster. Eu esqueci qual a porcentagem dele, mas é como eu não sei. 70% dele ou algo assim foi preenchido com a palavra de Deus. Isto está bem longe do que os dicionários são hoje. Eu tenho um desses e você pode realmente ter um. Eles não são caros e $20 ou algo assim. Então, mas o dicionário Webster 1828 define a virtude desse jeito: força, bravura, valentia, bondade moral, a prática dos deveres morais e abster-se de vícios morais. A virtude deve, agora ouça, a virtude deve ser distinguida da religião, porque a religião é muitas vezes vista apenas em atos externos, ao passo que a virtude é uma questão do coração. E assim, uma pessoa pode ir à igreja, louvado seja o Senhor, obrigada Jesus, glória a Deus, aleluia. Elas podem cantar as músicas por cima, elas têm suas mãos levantadas e estão olhando para a pessoa do outro lado do corredor, pensando, como você é a coisa mais estúpida, é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Olhando para as pessoas na plataforma, bem, você não poderia cantar para um saco de papel. Vamos. Por isso, temos a nossa religião, temos a parte da religião. Nós estamos atribuídos a um conjunto de doutrinas e nós vamos à igreja, estacionamos o nosso traseiro no banco, batemos palmas e dizemos amém na hora certinha, mas o que está no nosso interior? O que está acontecendo lá dentro? É com o homem interior do coração que Deus está preocupado. E realmente, se eu não fizer qualquer outra coisa neste fim de semana, espero fazer com que você realmente entre em contato. E preste atenção no que está acontecendo em você. Nós temos o poder em nós, está residente em nós, mas para que possa ser liberado, Deus precisa confiar em nós com Ele. Todos podem não saber o que está acontecendo dentro de nós, mas Deus sabe. Ele diz que a coisa mais importante para ele é o homem interior do coração. E depois é só continuar com esta definição daquele dicionário. Ele diz: a virtude é a obediência voluntária, nada mais do que a verdade de Deus. Há nada mais do que um amor sincero de Deus. Eu amo isso. Nós não obedecemos a palavra só para obter algo. Mas nós a obedecemos porque amamos a Deus. Jesus disse: se você me ama, obedeça-me. Eu faço muitas coisas que normalmente não faria, não gostaria de fazer, mas eu faço isso porque eu amo a Deus e eu sei que um dia eu vou ficar diante dele e dar conta da minha vida para ele. E embora eu saiba que eu estou coberta pela graça, eu vou te dizer uma coisa: vou fazer o melhor que posso. Meu melhor é imperfeito, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu estou feliz pela graça que cobre a parte imperfeita, mas isso não significa viver com uma atitude desleixada, meia boca, dizendo: ó, bem, Deus vai me cobrir com a sua graça, sabe? Amém? Eu quero ver alguns guerreiros piedosos levantarem-se e tomar o seu lugar de direito e estar na presença de Deus e desenhar uma linha na sua vida para a moralidade, parar de se comprometer e apenas flutuar junto com todo mundo por aí afora, no barco religioso e apenas, sabe, comprometendo-se o tempo todo. Precisamos tomar uma posição para o que é certo. Precisamos de fome e sede da sua justiça. E isto é uma excelência moral particular da alma, que se manifesta em coisas como a temperança, castidade, caridade, paciência, humildade e mansidão, misericórdia, coisas assim. Então, ser abençoado é uma coisa maravilhosa. Quero dizer, é realmente uma coisa maravilhosa. Nós usamos essa palavra de forma demasiadamente vaga na igreja. Como você está? Estou abençoado. Está realmente? Sabe? Você pode estar legalmente abençoado, mas está feliz? Você está realmente feliz? Não importa quais sejam as circunstâncias?
Sua vida está tão feliz que as pessoas invejam a sua vida e dizem, cara, eu queria ser tão feliz assim como você. Bem, realmente, na verdade, eu sou abençoado, mas eu passei 3 semanas, sabe, estando deprimido, desanimado, angustiado e eu estava com raiva porque não conseguia promoção no trabalho, bem, mas louvado seja o Senhor, sou abençoado ao entrar, sou abençoado ao sair. Sim, Senhor, eu sou o bendito do Senhor. Vamos, eu estou apenas tentando deixar todos vocês acordados um pouco, sabe? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sabem que precisam de Deus. Eu quero que você pense por um minuto sobre... Era tarde demais para obter-um e trazê-lo, mas vamos apenas dizer que eu trouxesse um ramo de uma árvore de pêssegos até aqui e tivesse 3 pêssegos suculentos pendurados nela. Quantos de vocês sabem o peso total do pêssego nesse ramo? Bem, ele é o ramo ou a videira. Nós somos o fruto. Ele quer que demos bons frutos. Temos de estar ligados e sermos totalmente dependentes de Deus em tudo. Totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, em todo o tempo. E sabe, geralmente começamos a caminhada com Deus bastante dependentes. Quantos diriam que isso é praticamente certo? Somos independentes demais. E também gostamos de dizer a Deus como Ele deve fazer as coisas. Você já fez isso? Eu já. Sabe, Deus, você poderia fazer isso? Você já pensou nisso? Deus quer dizer, você poderia simplesmente fazer isso? Somos tão tolos de pensar que Deus pode precisar de nosso aconselhamento, né? Tudo o que nós temos que fazer é pensar sobre o apóstolo Pedro quando ele repreendeu Jesus, o quão estúpidos podemos ser às vezes. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, que não se veem como sendo melhores do que outras pessoas, que tratam as pessoas, a todos, com excelência. Sabe, aqui está realmente uma excelente atitude. Esta é uma grande e feliz atitude. Só essa atitude, todo mundo é importante. Veja, essa é uma grande atitude. Todo mundo é importante. Sabe, você pode... Como é que você trata? Pense em como você iria tratar-me. E eu realmente vi isso acontecer, como tento ir através do trânsito depois de uma reunião e ter alguém determinado a me cortar e entrar na minha frente até que veja que sou eu. Você entendeu, certo? Assim, então, não devíamos tratar as pessoas que queremos impressionar de uma maneira e tratar os que eu acho que pensamos que são os pequenos e é estúpido porque aos olhos de Deus todos nós somos iguaizinhos. Não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum judeu, nem grego, não há escravos nem livre. E veja, tudo que eu sou e tudo que você é, tudo que você pode fazer é bom e tudo que eu posso fazer é muito bom também. É um dom da graça de Deus em nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre a arte de esperar em Deus. Você não está animado? Vamos falar sobre a arte de esperar pacientemente em Deus e não pegar as coisas com as suas próprias mãos e fazer uma bagunça pior do que a que você já tem na vida. Amém? E quando você faz isso, vai para um lugar abençoado. Ser paciente é uma coisa abençoada, porque então nada pode sacudir você, não importa o quê. Deus nos deu poder, nós temos poder residente dentro de nós, mas queremos todo esse poder lançado na nossa vida. Eu espero que você queira ser capaz de orar pelos enfermos e vê-los curados. Talvez alguns nem sequer saibam que isso é uma opção para você, mas a Bíblia diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu já orei para isso enquanto eu estou pregando a palavra hoje, que as pessoas que estão doentes fisicamente sejam curadas, porque eu acredito que há poder em sua palavra para curar as pessoas. A Bíblia diz em Salmos que Ele envia a sua palavra e os cura. E os livra também do abismo e da destruição.
Então posso pregar sobre qualquer coisa e desde que seja a palavra, há poder nela para trazer libertação e cura e avanço às pessoas. Mas você precisa acreditar. Há alguém aqui que acredita que enquanto a palavra está sendo pregada, você pode ser curado fisicamente? E as pessoas que me veem pela televisão, não basta sentar e tolerar a sua bagunça. Apenas diga a palavra, tem poder nela. A palavra é Jesus realmente. E nós vamos em seu nome. E então, quando essa palavra é pregada e você aceita e a recebe, há poder nela para livrar você e libertar você. Mas nós temos o que acreditamos. Então é muito importante para mim, pessoalmente, que eu tenha uma grande quantidade de poder fluindo da minha vida, porque, francamente, eu quero que aquilo que eu faça produza frutos. Eu quero você pegar quanto ajuda possivelmente puder, e isso incentiva-me a retornar bons relatos de coisas que aconteceram na vida das pessoas enquanto elas ouviam da palavra de Deus. Então eu quero isso o bastante, de estar disposta a cooperar com o Espírito Santo para tentar desenvolver qual seja a virtude que ele diz que preciso desenvolver na minha vida, a fim de que isso aconteça. Agora, muitas destas coisas de que falamos, como aquelas coisas que nós falamos na noite passada sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito, esta é uma posição de poder. Significa ser humilde de espírito, não pensar que você é melhor do que outros. Sabia que esta é uma posição de poder? Quando você pode realmente ser humilde de espírito, não pensar mais de si mesmo do que você deve, sempre tratar todo mundo de uma excelente forma. Não pense que ninguém é mais esperto que você, mais bonito que você, melhor do que você, mas vocês são um em Cristo. E isso é realmente uma posição de poder, mas sabe, o mundo chamaria isso de fraqueza. Temos que entender, enquanto ouvimos essas coisas hoje, que elas são o oposto do que nos é ensinado no mundo. Quantos sabem que Jesus era muito diferente de tudo o que estava acontecendo em seus dias e sua idade? Quando ele chegou, virou tudo de cabeça para baixo? Na verdade, dizia-se dos discípulos, depois de Jesus ter ido dos apóstolos, que estes eram homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ser uma mulher que vira o mundo de cabeça para baixo. Eu quero ser uma mulher que Deus possa usar para fazer coisas absolutamente chocantes, fazer coisas que ninguém jamais tenha feito antes. E quer saber, você nunca deve descontar a si mesmo quando ouvir alguém dizer coisas como essas, dizendo, sim, seria bom se pudesse acontecer para alguém, mas não vai ser comigo, sabe? Deixa eu lhe dizer, você tem tanta oportunidade como qualquer outra pessoa. Só depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Estou um pouco cansada de pessoas que pensam que o que precisam para ter um relacionamento com Deus é vir e fazer alguma oração do pecador prescrita e em seguida voltar para fora e viver como sempre viveram. Nós temos que estar dispostos a viver uma nova vida por Cristo, que é oferecida para nós. Nós temos o poder para vivê-la, mas precisamos realmente estar prontos para estarmos no mundo e não ser do mundo. A primeira coisa de que vamos falar hoje vai parecer muito estranho para você. E realmente pareceu um pouco estranho para mim. Mas olhei para isso há anos e anos atrás. Isto basicamente diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como no mundo você pode ser abençoado quando está sofrendo? Porque se você está sofrendo, significa que você tem um problema, ou está magoado, ou teve uma grande perda em sua vida. Tenho certeza de que existem pessoas assistindo pela TV que estão sofrendo agora. Você perdeu alguma coisa, perdeu um emprego, perdeu alguém que você ama, perdeu um relacionamento. Talvez você tenha tido um amigo com quem você se importava e descobriu que ele falava de você de uma forma cruel, você perdeu essa relação, talvez você tenha perdido um item que talvez significou muito para você, talvez um trabalho de longo tempo, onde você tinha muito dinheiro investido na aposentadoria, de repente o trabalho se foi por água abaixo. Há muitas coisas que podemos perder na vida, há maneiras pelas quais podemos ser magoados. E a Bíblia realmente diz que, quando estamos sofrendo, somos abençoados, porque nós podemos ser consolados. Mas hoje eu quero falar com você sobre o incrível, o impressionante, maravilhoso conforto de Deus. E quão incrível é ter um problema e conhecer a Deus e ser capaz de receber o seu conforto. Basta pensar em todas as pessoas no mundo que têm problemas como você ou ainda piores, elas não têm o conforto
porque não sabem como obtê-lo. Tudo o que elas podem fazer é ferir, ferir, ferir. E não só você pode ser consolado quando está sofrendo, mas você tem o privilégio, nós temos o privilégio de realmente ter esse sistema de crença que é apoiado pela palavra de Deus, que soa tão louco, mas é tão verdadeiro, que eu posso realmente crer que eu tenho esse problema na minha vida e essa dor na minha vida, mas sim, algo de bom vai sair disso. Agora, isso francamente é insano. Eu estou sofrendo, mas isso vai trabalhar para o meu bem. Eu estou sofrendo, mas quando eu passar por isso, então eu realmente serei uma pessoa mais rica, melhor, mais poderosa, mais profunda do que eu era antes de eu ter o problema. Agora, sabe quem realmente acha que este é um dos maiores benefícios e segredos de ser um crente em Jesus Cristo? Não temos que ter um problema e apenas dizer, bem, está tudo acabado, não há nada que eu possa fazer, que confusão, eu estou no fim de tudo. Deixe-me te dizer, ter um problema é o melhor lugar do mundo para recomeçar. Você pode sempre encontrar um novo lugar para recomeçar. O que significa isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está doendo muito, mas eu vou me recuperar. Alguém aqui hoje que pode assumir essa atitude, sabe? Eu estou realmente sofrendo, eu estou tão ferido que eu sinto como se o mal pudesse suportar, mas sabe, eu tomo a decisão hoje que eu vou me recuperar, eu vou conseguir sair dessa, isto não vai ser o fim para mim. Olha aqui, mundo, você está me ouvindo? Eu vou voltar com a vitória. Eu conto isso de vez em quando, mas está no meu coração de novo hoje, por isso aqui vai. Conheci uma mulher em uma cafeteria. Ela me reconheceu na TV e ela começou a me contar sobre a bagunça que sua vida tinha sido e disse para mim: a vida acaba de me jogar debaixo do ônibus. Eu disse, ela fez a mesma coisa comigo, mas eu decidi dirigir o ônibus. Agora veja, ela não entendeu o que eu estou tentando dizer hoje a você. Ela ia passar o resto da sua vida sob o ônibus. E ela ia contar isso para todo mundo. Ela ia se sentir muito triste consigo mesma porque ela estava sob o ônibus. E nenhuma vez ocorreu a ela se arrastar de debaixo do ônibus e sentar no banco do motorista e dirigi-lo e ir buscar as pessoas que estão sofrendo no mundo, que estão debaixo do ônibus. Sabe, muitas vezes perguntamos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas esta é uma pergunta errada. E sempre que você faz uma pergunta errada, você fica sem a resposta. Devemos perguntar o que acontece a pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem. O que acontece com as pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem? Alguém escreveu um livro, eu sinto muito por não me lembrar do autor, que quando a vida fica difícil, difícil se vai. Sabe, você não tem que apenas tolerar algo, você pode ter essa atitude, eu vou me recuperar, eu vou te dizer uma coisa. O que quer que eu tenha feito, que me levou de onde eu comecei para onde eu estou, e tem havido muitas coisas. A coisa número 1 que eu acho é que eu dogmaticamente me recuso a desistir. Eu lhe digo, onde quer que você esteja, tudo que está acontecendo em sua vida, se você está aqui ou assistindo pela TV ou ouvindo algumas gravações, não importa o que lhe aconteceu ou quantas vezes isso aconteceu ou como tem sido difícil, se você tomar uma decisão agora, eu não vou desistir jamais. Eu vou me recuperar, eu vou superar e não só isso, eu vou adquirir algo de bom disso, porque Deus não é homem para mentir e a sua palavra está dizendo que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vivemos a vida para frente, mas só compreendemos para trás. Então, quando você está passando por coisas que te deixam como eu não entendo isso dói tanto, sabe? Isto é horrível, isto é terrível. Mas sabe, sei que você, como eu, você está aqui há alguns anos na estrada e agora você olha para trás e pensa, oh meu Deus, rapaz, aquela coisa que eu achei que era tão terrível quando eu a perdi, eu percebo agora que aquele relacionamento estava me separando de Deus.
E uau, que coisa boa! Eu ter terminado aquele relacionamento venenoso na minha vida. Vou lhe falar de algumas coisas que teriam acontecido comigo ao longo dos anos, mas vamos ficar um pouco mais neste primeiro. O que acontece com as pessoas boas? Quando coisas ruins acontecem a elas, elas crescem espiritualmente? E sabe, esta é uma das maiores coisas que podem acontecer para nós, crescer espiritualmente. Elas se recuperam, elas se tornam melhores e não amargas. O mundo é tão cheio de pessoas amargas que são azedas e tão ressentidas e rancorosas, porque a vida não saiu do jeito que elas queriam que fosse. Você sabe, pode haver algumas pessoas aqui hoje, ou assistindo pela TV, que têm uma vida grande, bela e cor-de-rosa, mas a maioria de nós já teve algumas dificuldades ao longo do caminho e há algumas aqui que sua vida tem sido como um pesadelo ao longo do tempo. Mas sabe, não se desespere no meio disso. Tome uma decisão de que você vai se recuperar. Eu vou lhe dizer algo que eu recomendo. Nem sequer tente compreender isso. Não comece se comparando com outras pessoas, porque sua vida é tão boa e a minha não é. Eu não posso responder a todas as perguntas e eu duvido que Deus vá respondê-las para você. Ele pode até mostrar-lhe algumas coisas. Talvez por falta de conhecimento você já tenha aberto muitas portas em sua vida e agora você precisa se acertar com Deus, colocar essas coisas, fechar essas portas e as coisas podem mudar. Mas muitas vezes não sabemos por que as coisas acontecem. Eu descobri que eu não tenho que saber por que elas acontecem. Tudo que eu preciso conhecer é aquele que pode mudá-las e transformá-las em algo bom. Amém? Eles não contam com o que perderam, mas eles contam com o que eles realmente têm. Rapaz, é tão perigoso apenas sentar e pensar, bem, isso não funcionou, isso não deu certo. Quantas coisas você tem em sua vida agora que estão funcionando? Quantas grandes bênçãos você tem? Você pode andar, pode falar, pode ouvir, você pode ver. Você foi capaz de ir ao banheiro sem precisar de alguém para colocá-lo em uma cadeira de rodas e rodá-lo até lá? Será que você teve um teto sobre você esta noite? Ou é como algumas das pessoas que estão aqui em sua cidade, que estão se preparando para dormir nas ruas? Eu ainda acho que isto deve ser absolutamente incrivelmente horrível. Mesmo que alguns deles possam fazer algo sobre isso, eles não o farão. Ainda há um problema lá, ainda há algo que está faltando. E nós ainda podemos pelo menos ter compaixão deles. Nós ainda podemos orar por eles. E não dizer, bem, abençoado seja, se você quisesse fazer algo, você poderia fazer. Algumas pessoas são tão quebradas que elas realmente não sabem como fazer nada sobre o que está acontecendo em sua vida. Pessoas que são pessoas boas e piedosas e coisas ruins acontecem com elas. Elas continuam obedecendo a Deus, não importa o quê. Elas não têm que se sentir bem para obedecer a Deus, elas o fazem, não importa como se sentem. E elas experimentam o conforto de Deus. Vamos para 2 Coríntios 1, 3 e 4. Isso hoje deve fazer você se sentir muito melhor sobre seus problemas. Você pode até ficar animado sobre o seu problema, nunca se sabe. Eu não acho que você iria acreditar nisso, mas... Vamos começar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, piedade e compaixão, e o Deus que é a fonte de toda consolação. Agora, vou aqui dizer que quando você está sofrendo, é bastante inútil correr para as pessoas pensando que vão dar-lhe o conforto suficiente para superar.
Não estou dizendo que as pessoas não podem ajudar. É sempre bom ter alguém para orar por você. É bom talvez ter alguém para ouvir você. Sempre é bom quando alguém diz lamento que você está sofrendo, eu entendo. Mas mesmo com tudo isso, elas não podem nos dar o conforto suficiente para nos deixar forte erguidos, movendo na direção certa. Sempre vá a Deus primeiro quando você tiver um problema. Não vá para o telefone, vá para o trono. Tantas vezes nos deparamos com pessoas que nem sequer sabem como limpar a bagunça em sua própria vida e estamos perguntando: o que devemos fazer com a nossa? E assim, eu gosto disso, de que Deus é a fonte de toda a consolação. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, porque cada vez que você tem um problema, você corre para os seus amigos. Você já teve raiva de alguém porque correu para eles procurando ajuda e nem sequer compreenderam o que estava acontecendo com você? Já teve? Alguém aqui já ficou com raiva de seu marido? Alguma senhora aqui já ficou com raiva de seu marido porque você tentou transmitir-lhe como você estava sofrendo e ele apenas não a compreendeu? Eu disse ao Dave, não me importa se você entende ou não, me diga que você me entende. Vai ser realmente melhor para o nosso casamento se você fingir nesta situação. Normalmente gosto que você seja realista, mas neste caso pode fingir. Basta olhar para mim muito simpático e dizer, eu entendo você. E ele faz isso direitinho agora. Eu sei que ele não está entendendo nada, mas ainda é bom. Sabe, ajuda-me. Eu acho que eu recebo mais conforto do meu cão por vezes do que das pessoas. Quantos sabem que se você tiver um bom cão que realmente te ama e se tiver alguma coisa acontecendo, você vai ter todos os beijos, todos os carinhos, é como... Amém? Então, se você é o tipo de pessoa que continua indo para alguém e você está irritado com eles o tempo todo porque não estão dando o que você quer e precisa, que tal ir a Deus? Verso 4, que nos consola, conforta e encoraja em todas as nossas tribulações, toda calamidade e aflições. Sejamos também capazes de confortar, consolar e incentivar os que estão em qualquer tipo de problema ou angústia, com o conforto e o consolo e o encorajamento com que nós mesmos somos consolados, confortados e encorajados por Deus. Então, se eu apenas pudesse levar você ao limite onde você possa acreditar comigo, sabe que eu acredito na minha vida que há coisas de que Deus poderia ter me libertado muito mais rapidamente do que Ele libertou, mas Ele não o fez, e foi especificamente para que eu pudesse trazer para as pessoas que eu ensino o conforto que eu sou capaz de trazer agora. Porque quando eu falo sobre passar pelas coisas, eu não apenas tirei de um livro de sermão. Eu estive lá, passei por isso, sei o que eu estou falando e eu sei que Deus é fiel. Então, se você quer ser usado por Deus, se você se atreveu a dizer, Deus usa-me. Se você se atreveu a orar, Deus, eu quero que você me use. Quando se atrever a orar, Deus, eu quero que você me use. Bem, então adivinhem. É só depois colocar-se a si mesmo lá fora. Porque sabe o quê? Se você quer trabalhar para Deus, você tem que ter uma experiência. Não é bom bastante você apenas ler nos livros. Você tem que ter alguma experiência. E a Bíblia diz que até mesmo Jesus aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu em Hebreus 5. Como poderia alguém que nunca desobedeceu aprender a obediência? Significa que ele aprendeu o preço da obediência. Ele aprendeu o que custa realmente obedecer a Deus e estar preparado. E a Bíblia diz que ele foi preparado e equipado para seu ofício como sumo sacerdote através das coisas que ele passou. Sabe, estou qualificado para ministrar a você porque eu já passei pelo que eu precisei passar para obter as qualificações para estar aqui e eu sei o que eu estou falando e se você quiser ser qualificado para realmente ajudar alguém e ter um real poder por trás daquilo que você diz, então você vai ter que confiar em Deus que não importa pelo que vai passar, Ele tem um propósito e um plano para você e você será melhor quando você sair do outro lado do que você era quando entrou deste lado. Você sabe, é muito fácil bater palmas quando você está passando por isso e você tem todo o seu equipamento.
Eu sou grato pelo seu encorajamento nesta manhã, mas deixa eu lhe dizer, quando você está do outro lado desta bagunça e não entende nada do que está acontecendo, você está tão ferido, você sente como se suas entranhas estivessem saindo. É difícil, mas é pelo menos benéfico ter alguém que vem e diz, olha, isto é provavelmente o que está acontecendo. E se você se mantiver estável, você vai sair do outro lado, você vai se recuperar e tudo vai ser melhor do que poderia ter sido alguma vez se você não tivesse passado por aquela coisa que você passou. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nossa inclinação natural seria sentir que não somos abençoados quando perdemos alguma coisa. No entanto, muitas vezes as coisas que nós nos apegamos são as mesmas coisas que nos separam de um relacionamento mais profundo com Deus. Deus não quer que você tenha um relacionamento superficial com Ele, tipo, vou à igreja uma vez por semana para me relacionar com Ele. Ele não quer que você apenas o coloque num pequeno compartimento espiritual e religioso de sua vida enquanto você administra o resto dela. Ele quer invadir a sua vida e estar envolvido em cada pequena coisa que Ele diz respeito. Amém? E às vezes Deus tem que trabalhar com a gente de uma forma que a gente não entende. Às vezes o que nós pensamos que é a maior tragédia em nossas vidas acaba por ser uma das maiores bênçãos que nós poderíamos talvez ter tido. Tudo que você tem a fazer é apenas pensar em José na Bíblia. Quero dizer, a sua história começa tão mal. Um cara com sonho para a sua vida. Ele era apenas um carinha feliz que entendiu que Deus queria usá-lo. Daí você já sabe, seus irmãos tão ciumentos odiavam, eles o jogaram num poço, disseram ao pai que ele morreu e venderam aos comerciantes de escravos. E então ele acaba na casa de Potifar e ele realmente está no comando, porque você realmente não pode manter um bom homem para baixo. Onde quer que fosse, ele acabava tendo favor. Quando o favor de Deus está em você, não importa onde você esteja, vai ter favor. Mas o diabo sempre é o diabo, e assim ele encontrou alguém através de quem trabalhar, e a mulher do Potifar queria ter relações sexuais com ele, e ele não teria, porque ele era um homem de Deus. Ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse, ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse que ele não faria, porque ele era um homem de Deus, e ele se manteve firme.